entre outras coisas, autocuidado, é o que fala na BNCC. E nós falávamos sobre autoconhecimento e conscienciologia, que é a iniciação à consciência, além de meditação. E com isso a gente queria ajudar não só o professor, mas também o corpo de alunados, com o objetivo ali não só de tratar a saúde física, mental e emocional, mas também problemas sociais, né, como violência. Então, acho que acabei roubando aí a sua abertura, Romualdo. Não roubou não. Eu estou só checando aqui alguma coisinha que estava fora do prumo, mas agora está ok. Eu percebi que estava mexendo aí e fui dando uma enrolada aqui. Beleza. Gente, muito boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Romualdo Costa, eu sou biólogo, como o Silvio colocou, de formação, com especialização na área de gestão ambiental, alguns anos de sala de aula, se vão quase 20 anos, aí por baixo dá 20 anos. Com experiência no ensino fundamental, educação básica, fundamental, ensino médio, profissionalizante, na graduação. Fiquei 7 anos na graduação na área de saúde, enfermagem, fisioterapia. Também na pós-graduação na UNEB, alguns períodos do curso lá de pós-graduação ambiental também. E eu estou colocando isso porque eu sei que tem muitos colegas aqui, professores, e que vocês, como eu, entendem muito bem que a nossa profissão é a profissão das profissões e, por isso mesmo, nos traz uma sobrecarga, uma cobrança muito além do que deveria e nos traz também uma série de problemas que nós vivenciamos no dia a dia. Aí, há muito tempo que eu vinha com a ideia de fazer um trabalho com os professores. Essa ideia ela começa hoje. Hoje é o início, o tiro de partida, né, para essa caminhada que vamos fazer, não hoje apenas, hoje é só uma introdução. Seria muita pretensão de nossa parte querer em uma reunião esgotar todos os debates, todas as conversas, todas as perspectivas na área da saúde dos professores. Hoje aqui, a nossa ideia é trazer para nosso uso, para o nosso bem-estar, uma série de opções naturais para os cuidados com a nossa saúde. Nós temos, por uma introdução rápida, nós temos hoje aqui a ideia de mostrar para todos que estão presentes na sala que é possível uma terapia, um tratamento, um uso saudável de substâncias que a natureza nos dá. Essencialmente, sendo redundante, óleo essencial. Tá? Seu microfone está fechado, Romualdo. Não está saindo o som. Pronto, agora está saindo, né? Ok. Segunda vez que eu abro. Não sei quanto não deixou o pessoal ouvir. Ouviram a introdução? Ouviu. Assim que fechou, eu já comuniquei a você aqui. Ah, beleza. Então, os óleos essenciais são compostos naturais que as plantas produzem. São voláteis, tipo éter, acetona. Só uma rápida introdução. São extraídos por destilação a vapor de arrasto ou prensagem. Tem benefícios imensos para o nosso bem-estar. Estão com o homem há milhares e milhares de anos. Eu sempre gosto de falar de coevolução, né? Das plantas, coevolução dos organismos. Então, evoluímos juntos, beneficiando uns aos outros. São óleos que têm uma potência extremamente aumentada, muito mais concentrado que na planta, muito mais potente que um chá. Por melhor que seja um chá, o óleo essencial ele supera muito, porque ele tem a pureza, e no chá você tem uma série de outros componentes. Na figura, vamos ver aí uma micrografia, né? Uma fotografia feita com microscópio, de uma vesícula de óleo essencial dessa planta
peppermint, hortelã-pimenta. Essa vesículazinha é o que deixa aquele cheirinho na mão. Quando você pega uma folha de hortelã, ela vai romper, vai liberar o óleo essencial, você vai ficar com o dedo com o cheirinho do hortelã. Os óleos essenciais são seguros para uso. Eles têm... Opa! Deixa eu passar aqui. Pronto. São usados pelas plantas nas suas reações metabólicas. A planta precisa se defender, a planta precisa se proteger, a planta precisa reproduzir, a planta precisa uma série de ações que para o animal é muito mais fácil, porque ele se desloca, ele tem um sistema nervoso ligado a músculos, articulações, e permite a ele uma série de movimentos, embora algumas plantas também se movimentem, mas é um movimento limitado. Então, todo o metabolismo da planta, quase todo ele, depende da presença de substâncias químicas. Assim como em nosso corpo também, muitas vezes, diversas ações e reações acontecem também devido a produtos químicos, como os hormônios, por exemplo, né? Químicos naturais. Esses óleos essenciais são o mecanismo de sobrevivência da planta. Alguns chamam de a alma da planta e com muita propriedade. Para vocês terem ideia, nós temos aqui essa planta, né, a boswellia, é a planta que dá origem a essa resina que está aí ao lado, que é a resina do incenso. O olíbano, como é chamada essa planta, o nome mais popular, produz o incenso, um dos óleos mais preciosos que nós temos, retirado a partir dessa resina que é extraída dessa planta. Observe as condições que essa planta está, um ambiente totalmente inóspito, um ambiente que a gente chama de xerófito ou xerófilo, que quer dizer tem pouca água, pouca disponibilidade de recurso hídrico, mas ela sobrevive aí há milhares e milhares e milhares de anos, graças a esses compostos que formam os óleos essenciais e que dão a ela a capacidade de resistir ao estresse hídrico, à intensa insolação, à noite, o intenso frio, e as plantas desenvolveram essa estratégia como forma de sobreviver. E nós, o ser humano, nós nos apropriamos dessas riquezas que elas produzem. O óleo essencial, basicamente, atua em nosso corpo de forma sistêmica. Questão de segundos, as moléculas já estão no cérebro. Um estudo muito interessante diz que elas conseguem, inclusive, atravessar a barreira hematoencefálica, né, que são os vasos que irrigam o nosso cérebro. 20 minutos estão pelo corpo, conseguem atravessar as membranas celulares e agir tanto no interior da célula, como também atravessam as membranas celulares de bactérias, de fungos, destrói vírus. Então, é um material fantástico. Bem, aqui nós temos depois, podemos compartilhar essa lâmina com vocês, no dia a dia, as formas interessantes da gente usar os óleos essenciais em diversas situações do nosso dia a dia. E isso também é muito interessante para o nosso bem-estar. Aí você pergunta, o que é que isso tem a ver com o professor? Tudo. Por quê? Hoje nós estamos em 2020, caminhando para 2021, navegando numa pandemia, infelizmente. E os problemas de saúde que o professor já vinha acumulando ao longo do tempo, eles foram imensamente potencializados com a situação que estamos vivendo, extremamente atípica. E a questão é, por que o professor adoece? É por conta da pandemia? A pandemia apenas potencializou, mas o problema que o professor enfrenta, ou os problemas de saúde, eles são recorrentes, são velhos, são do conhecimento dos gestores que não providenciam resolvê-los. Eu fiz um levantamento já há 1 ano e meio que eu venho estudando essa questão, alguns estudos feitos por sindicatos, por entidades de classe, por institutos de saúde, e que mostram um quadro assombroso na saúde do professor. O número de professores que se afastam, o número de professores que precisam sair de sala de aula, ele é altíssimo. Só no estado de São Paulo chega a 30 mil ano. Então, de um momento e outro, que tem que se afastar, tem que sair da sala de aula por diversos problemas. E nessa época de pandemia, esses problemas foram imensamente
como eu falei, potencializados. Por quê? O professor está vivendo uma situação que não foi preparado para isso. Silvio falou muito bem quando disse que a faculdade não nos prepara para tudo, a prática diária é quem vai nos dando esse conhecimento. E hoje o professor está vivenciando um trabalho diferente, de uma forma diferente, tendo que ressignificar seu trabalho, tendo que colocar em prática aquilo que ele não sabia e teve que aprender a facão de última hora, sem recursos, alguns usando sua internet, sua energia, seus equipamentos, enfim, uma situação de intenso estresse. Hoje tivemos uma reunião numa instituição que eu trabalho e eu coloquei isso no ar e o pessoal realmente está desesperado, a questão emocional principalmente. Nós elencamos aqui algumas questões que o professor passa, né? Um dos grandes problemas são os distúrbios vocais, os problemas com a voz que acomete quase que todo professor, principalmente onde nós temos salas muito cheias, onde temos ambiente extremamente insalubre, muito barulhento, e o professor precisa se fazer ouvir muitas vezes e isso acaba com a voz dele. Então, esse é um grande problema hoje de saúde. Nós colocamos aqui algumas ilustrações, de alguns olhos, só para que você pudesse ter o que comentar em cima de uma imagem. Mas, claro que não estão todos aqui. E aí eu lhe pergunto, dentro desse contexto de voz, como o professor pode resolver hoje esse problema com as suas pregas vocais? Então, a gente quando fala de voz, eu sempre recomendo, o professor é um profissional da voz também. E muitas vezes ele não atenta para isso. Então, minha primeira dica é que o professor aqueça a voz antes de trabalhar. Uma longa jornada de trabalho, tem professores que emendam 3 turnos. Então, é importante que ele aqueça a voz, evite gelado, busque comer maçã, por exemplo, que é um alimento bom para quem usa bastante a voz, certo? E faça gargarejos com alguns óleos essenciais, outros possam passar na parte externa da própria garganta, bem quanto outros tomar. Evite, por exemplo, no dia de aula, tomar coisas que surgem as cordas vocais, como é o caso do mel, por exemplo, certo? Então, para as disfunções, vamos falar ali da rouquidão ou disfonia, por exemplo. Você está vendo aí o peppermint, esse azulzinho, é o hortelã-pimenta. Ele é magnífico. Tanto que é internacionalmente conhecido o hortelã como algo que acalma a garganta. Especificamente para as cordas vocais, eu vou recomendar um óleo que não está aqui, que é interessante para quem tem caso de disfonia, que é a manjerona. E aí pode ser no gargarejo, aplicação tópica sobre a questão do laringe, enfim. É um excelente óleo. O limão que você está vendo aí, ele é magnífico para estar tomando constantemente. Ele é excelente. A lavanda, além de ser um poderoso calmante, tranquilizante, na garganta, ela ajuda na reconstituição do tecido. Ele é excelente. A gente pode usar nos casos daqueles que acabam com garganta inflamada constantemente. A minha dica para você é que tome cuidado com isso, porque se o quadro de inflamação de garganta for muito constante, isso tem uma tendência a, de repente, conduzir você para riscos de doença cardíaca. Então, gerencie isso com cuidado, evitando gelo, evitando os extremos, mantendo sempre o sistema imunológico alto. E aí o On Guard, que é uma mistura que não está aqui, mas é uma mistura de óleos Vai essenciais. aparecer já já. A gente passa na parte externa da garganta. Ele é excelente. O eucalipto, ele é magnífico para limpar as vias respiratórias, porque voz depende de dentição, voz depende de higiene bucal, voz depende de boa respiração. É preciso aprender a respirar. Então, momentos de exercício de respiração, inalando óleos essenciais, como o peppermint, como o brief, que é uma mistura específica que vocês vão ver daqui a pouco para a parte respiratória, né, para as infecções que atacam essa hora, são magníficos. Então, deu uma série deles aqui. O orégano que você está vendo aí, ele é um poderoso antisséptico, né, antibiótico local, então é excelente para cuidar da manutenção da garganta também. Então, tem vários e vários óleos aqui que a gente pode estar utilizando. Se presta
lavanda, limão e peppermint, você colocar uma gotinha de cada em um copo de água e você gargarejar, já é um mega top tratamento, mais do que qualquer outra coisa que a gente possa conhecer. Ok, vamos falar também, recomendando, só lembrando para a galera, que o professor toma muito café. Ei, Lele. E O leite, né? professor Café com é fã leite. de café. E aí? O café, ele é vasoconstritor, o café, ele não é bom para a garganta, sabe? Principalmente, se a pessoa tomar, por exemplo, um café feito fresco, uns 10 primeiros minutos, ele vai ser um pouco menos complicado, mas você coloca leite, já vai ajudar a criar muco. Você coloca açúcar, já ajuda a criar muco. Né? Se for um café liofilizado, orgânico, com cacau em pó, com canela, né? Com uma colher de sopa de leite de óleo de coco. Mas a gente sabe que na prática não é assim. A gente não vai usar café funcional. A maioria vai para o cafezão, como diz os amigos meus, são macrobióticos, o café careta, né? Eles chamam de careta. E isso acaba sendo muito prejudicial, além de ser muito inflamatório, né? Não é legal. Alguns Correto. chás, sim, né? Alguns chás, sim, mas o café não é uma coisa boa. Principalmente, eu estou me referindo principalmente àquele hábito de você estar na sala dos professores e cafezinho, cafezinho, cafezinho a todo momento, né? Ainda mais, Correto. Romualdo, naquele maldito copo de plástico descartável. Sim, cheio de bisfenol, liberando ali quando eu coloco café Aí, quente. além da voz, o cérebro vai para o espaço. Pois é. Nós vamos para o segundo distúrbio aqui, que também foi elencado pelo Sindicato dos Professores do Paraná, de São Paulo, e o estudo de uma ONG, que eu não esqueci o nome agora, mas depois eu lembro. O segundo ponto é o estresse, né? Que é o carro-chefe dos grandes problemas dos professores, e nessa pandemia tem sido a derrota de muita gente. A gente tem acompanhado os noticiários e vemos muitos professores, inclusive, indo para a automedicação, usando calmantes, usando remédios que, inclusive, que só deveriam ser vendidos com receita, mas o pessoal consegue comprar sem receita e tomando esses remédios para tentar se manter calmo. Nós temos aqui, então, para o estresse, as recomendações naturais do Dr. Silvio René para você que está estressado. Esse é o momento de atenção máxima. Pega o lápis, pega a caneta, anota tudo, porque você vai ficar bem, meu amigo, minha amiga. O estresse, ele sempre está associado a altos riscos de doença tanto cardíaca quanto cerebral, gente. Sabe? O alto nível de estresse produz também um volume maior de radicais livres, enfim. A consciência do que representa o quadro de estresse é fundamental para que a gente controle isso. Então, minha dica, antes dos óleos essenciais, é que você pratique meditação, respiração, caminhada, evite muita proteína animal, muita coisa. Ainda mais em dias de trabalho, né? Sempre alimentação mais suave, aumenta o aporte de água. E independente de você estar com quadro de estresse, eu vou aproveitar a oportunidade e vou emendar aqui também com ansiedade, certo? Você use os óleos essenciais regularmente. E aqui a gente está mostrando alguns. O Balance, por exemplo, é excelente para você passar nos pés, para você passar nos pulsos, para você passar atrás do joelho, para você inalar literalmente. Você pode passar bem no centro do peito, tá? Bem no centro do peito, é muito bom. Sempre no sentido horário de preferência, tá? Passa ali direitinho, uma gotinha com um pouco de uma gota de óleo de coco fracionado, não tem cheiro, vai ficar um perfume agradável. O lavanda, para você inalar, passar atrás da orelha, sempre de baixo para cima, atrás da orelha. Na nuca, você pode deslizar da direita para a esquerda e você também pode passar no alto da cabeça, excelente. Mas inalar lavanda já é essencial, é magnífico, todos os dias. O Elevation, se você estiver para baixo, precisando elevar a autoestima, deixar você um pouco mais assim, disposto a acreditar em si mesmo. O Serenity é quando você está perturbado com muita preocupação.
quando você está muito preocupado com salário, com carga horária, sabe? Coordenação, e você sabe o que é, né? Eu sou professor formador, né? Eu já falei para vocês. Assim, a gente ia ministrar aula para os professores e eles aproveitavam a nossa aula para abrir a alma, para descarregar. Então, assim, vocês de repente se reunirem nesses encontros quase terapêuticos é uma coisa incrível, muito bom. Talvez vocês comprarem um difusor, deixar na sala dos professores. É uma boa ideia, viu? Vale muito a pena, porque o quadro de estresse não é uma brincadeira, é uma coisa que sempre evolui para quadros piores. Tem alguns óleos que não estão aqui que são incríveis, como, por exemplo, os óleos cítricos de tangerina, laranja doce, bergamota. Aí você pode colocar, inclusive, numa garrafa de metal, no seu suco, na hora de tomar. É muito legal. Só não coloque em copo de plástico descartável, porque ele vai furar o copo, certo? Um óleo que esse mês a do Terra fez uma promoção para muita gente, que é o nardo. Um óleo excelente também para isso. E Lang Lang, quando você já passou dos 40, é importante também, porque o estresse também está linkado com esse quadro de perda, né, ou de queda dos índices hormonais. E eu gosto muito também do patchouli. Existem outros, tá? A gente podia falar do cedro, vetiver. Vetiver, por exemplo, ele é um sedativo quando você está estressado a ponto de você ter delírios trêmulos e um quadro de lapso de memória. O cedro, por exemplo, quando você está tão estressado que você não consegue, sabe, aterrar, você não consegue ter um equilíbrio para tomar decisões mais serenas. Então, assim, se de repente o seu quadro for uma coisa um pouco mais patológica, você pode precisar de ajuda, a gente pode sim fazer uma consulta gratuita aí, orientar exatamente qual é a melhor opção para você dentro da sua necessidade de individualidade bioquímica. Sabe, eu quero essas indicações todas. O que nos chama a atenção nesse contexto aqui é que a natureza ela nos proporciona esses benefícios de uma maneira fantástica no momento que você acredita, no momento que você se dispõe a abrir a alma para isso. A nossa cultura, somente nossa cultura pós-moderna, indica, pensa, acredita que um comprimido, uma gota de algum fármaco químico vai acabar com os nossos problemas. Gente, na maioria das vezes não acaba, apenas camufla, disfarça, deixa lá adormecido, mas não vai na raiz do problema. O tratamento natural, às vezes, ele não faz o efeito naquela hora que você tomou, mas ele vai agir a médio e longo prazo, ou até a curto prazo, dependendo do que você vai usar, e sem efeitos colaterais. O bom é isso. A gente tem estudos científicos, e quando a gente fala de óleos essenciais, estamos falando de científicos. Quem tiver curiosidade, depois, na PubMed, né, que é a Biblioteca de Saúde Americana, digita lá óleos essenciais e você vai ver lá mais de 32 mil estudos sobre óleos essenciais. Então, não estamos falando de algo que alguém achou, que é magia. Não, nós estamos falando de ciência. Estamos falando de química natural, que não deixa de ser química, né? A química que a natureza, para quem não pensa como eu, foi Deus quem criou, acha que é evolução, enfim, não importa. O importante é que eles estão lá e fazem bem. Vamos para o próximo problema por causa do nosso tempo. Romualdo, desculpa aproveitar esse ensejo, que quando se fala de estresse, a gente tem que pensar, inclusive, eu acabei não mencionando, né? Mas, por exemplo, um banho com óleos essenciais, massagem com óleos essenciais, pode ser automassagem, ou se você não tiver, se você puder ter alguém que faça também isso em você, é excelente. E o professor, ele tem que entender que a maior ferramenta que ele tem não é o computador, não é o projetor, sabe? Não é a tecnologia Google. Ele é a maior ferramenta. Ele que faz valer tudo aquilo. Ele que dá vida às ideias. Ele que se transforma. Ele que se imortaliza, como diz o Pedro Demo, né? Nós nos imortalizamos nos alunos. Todos nós fomos alunos e somos alunos eternamente e temos um pouco de cada professor em nós. Alguns que a gente odeia até hoje, outros que a gente ama até hoje, enfim. E a gente tem essas influências todas. O grande fato é que a gente precisa investir em nós, porque às vezes o professor tem um bom carro do ano, sabe, tem um bom plano de saúde,
Às vezes o professor tem isso, tem aquilo, um bom iPhone, mas ele muitas vezes no prato da mesa não tem uma boa salada, uma orgânica, sabe, uma água mais alcalina, óleos essenciais na bolsa, sabe, um suplemento de ômega 3 para garantir que a memória não vai falhar, porque existem muitas estatísticas que mostram perda de memória e tudo mais, evolução de doenças que se expressam a partir do excesso de trabalho. Então, cuide-se como ser humano. E gostei da sua colocação, Romualdo, com relação à ciência, porque o que nós fazemos aqui é ciência. Eu tenho muita restrição com relação ao uso de óleos essenciais de forma mágica ou mística. Às vezes você vai pesquisar na internet, você vê muita relação às vezes, de pessoas que têm esse tipo de pensamento, e eu respeito, lógico, mas o que a gente faz é ciência, né? Eu pesquiso, inclusive, exatamente como é que eles agem. Eu, infelizmente, tive que deixar uma especialização que eu ia fazer em biopsicologia, mas logo, logo eu vou voltar. Deixa eu terminar esse monte de pós que eu inventei fazer na pandemia. Então, gente, inclusive, se tiver curiosos aí, quiser somar esse grupo de estudos, meter a cara para a gente ir para cima, do ponto de vista social, do ponto de vista de neurociência, do ponto de vista histórico. Nós temos um doutor em história, por exemplo, que está sempre contribuindo com fatos interessantes. Então, gente, óleos essenciais não é para biólogo, para biomédico, para médico, para farmacêutico. Óleos essenciais é a natureza, né? A planta que nos disponibiliza seu substrato, ela faz para ela mesma, e a gente descobriu isso, a gente vai lá e extrai. Existem 2.000 plantas que produzem hoje 3.000 óleos essenciais que nós conhecemos. Porque tem óleo essencial que da mesma planta tira vários óleos essenciais. Existem 170 e tantas mil plantas catalogadas com óleos essenciais. Nem todos podem ser consumidos pelo ser humano. Você entende? Então, a gente tem aí um universo para você se dedicar e vai gostar muito. Quando você souber, serve para tudo, né? O terceiro item, também extremamente citado nos estudos, nas pesquisas, foi essa síndrome de Burnout, onde nós temos uma diminuição da capacidade mental do professor, né? Onde ele se sente incapaz, se sente impossibilitado, a autoestima vai lá para baixo, ele se acha incapaz de desenvolver aquela atividade. E isso eu vi muito, muito, muito agora nessa pandemia, quando de repente o pessoal teve que aprender a gravar videoaula, teve que aprender a fazer uma educação EAD na marra, no tapa. Pessoas desesperadas, naturalmente, pessoas desesperadas, em pânico. Eu tive colegas aos prantos, em pânico, pensando que vou perder meu emprego, e as escolas pressionando, principalmente as particulares, né? Pressionando, você tem que gravar videoaula, mas como é que eu falo? Eu não consigo falar, não tô vendo ninguém. E o desespero bateu e foi caso de depressão, gente indo para médico, gente pedindo licença, interferência nas relações afetivas, tanto com o cônjuge, como com filhos, com amigos, com irmãos. Então, uma situação terrível que essa síndrome causa e que a gente tem, dentro desse contexto que eu acabei de colocar, não é pouca gente, não. É muita gente nesse Brasil, nesse mundão afora, e que está nessa situação por não ter conhecimento de que existe um outro caminho, existe uma outra via. Nem tudo é médico, embora ele tenha a sua importância, sempre terá. Nem tudo é medicação química, embora também tenha o seu lugar. Mas a gente pode, como o Silvio colocou aí, nos capacitar. Eu costumo dizer que o professor que cuida da sua saúde, ele está fazendo uma capacitação, muitas vezes bem mais importante do que o mestrado e um doutorado. Porque não vai adiantar muito você ter mestrado e doutorado e não ter saúde, conseguir desenvolver aquilo que aprender. E aí, Silvio, o que é que você complementaria? Rapaz, quando você passa para Burnout, eu tive a oportunidade de falar muito sobre isso em muitos momentos, em muitas escolas, em palestras, inclusive presenciais, em uma biblioteca também, eu me recordo, em reitoria, enfim. O tratamento convencional envolve, por exemplo, psicoterapia, que é tranquilo,
e aí parte para medicamento antidepressivo e ansiolítico. Isso traz prejuízos muito maiores do que solução imediata, né? A síndrome de Burnout, que não é uma exclusividade para médicos, mas que muito para professores, Professor, não é exclusivo para professor, porém, os professores se vitimizam muito com essa patologia. E a gente não está falando só de cansaço físico, de confusão mental, de lapsos de memória, de pico de irritabilidade, que a gente chama de transtorno intermitente recorrente, né? Alteração repentina de humor, sentimento de incompetência, que é a chamada síndrome do incapaz, não, chama de síndrome do impostor, né? Que só uma doença, síndrome do impostor, você acha que não é capaz, né? Fadiga, beirando a fadiga crônica, eleva a pressão arterial, dores musculares, a pessoa vai ter problemas gastrointestinal, inchaço, prisão de ventre, pode também ter diarreia, olha quanta coisa. gastrites associadas. Taquicardia, insônia. Então, assim, gente, a gente tem uma... E aí, o que mais me preocupa, sabe, Romualdo, antes de falar dos óleos essenciais, é o tipo de diagnóstico que é feito, porque muitas vezes o profissional passa por um médico que ouve o sintoma e aí ele taca um remédio, de repente, para o sistema endócrino, taca um remédio para o sistema digestório, taca uma coisa lá para o sistema músculo-esquelético, e aí até que depois de alguns anos, já cheio de efeitos colaterais, um fígado comprometido, rins comprometido, sabe, sistema circulatório, e com doenças realmente instauradas, aí vem o diagnóstico de um burnout. Então, a necessidade de se discutir esse assunto, até para que haja uma prevenção do ponto de vista de preparo psicológico do próprio profissional, mas também para que se faça o diagnóstico prévio com mais qualidade. Pensando em burnout, aí a gente tem, logicamente, que trabalhar o fortalecimento do caráter. Quando eu digo caráter, estou falando do caráter psicológico, tá? Essa segurança psicológica. E aí o olíbano é o campeão deles, né? O olíbano, ele é o campeão. O óleo de olíbano é aquele incenso que Jesus recebeu de presente na Bíblia. Então, ele fortalece muito a estrutura mental. O copaíba também dá daquela estruturação, deixa a pessoa numa condição bem interessante. Partindo desse pressuposto, a gente tem um conjunto de blends, tá? Um conjunto de blends no kit emoções que eu usaria muito ele, tá? De acordo com a necessidade de cada quadro. E aí quando eu falo cada quadro, é porque você acabou de mencionar aí, né? Tem professor que se sente incompetente, tem professor que vai se sentir mal, vai se sentir envergonhado, tímido. Isso pode buscar lá na infância determinadas situações e a gente vai ficar cada vez mais com dificuldade. Então, eu vou ler aqui, vou até pescar, né, na rosa das emoções, só para ser bem objetivo. Se de repente você se sentir melancólico, aflito, tristonho, desinteressado, entediado, descontente, amargurado, zangado, envergonhado, né, o pesaroso, de repente preocupado, receoso, ansioso, inseguro, apático, você aflito, você vai ter óleos essenciais lá no kit de emoções que podem ser aplicados. Agora, nas palestras que eu já fiz sobre aromaterapia e burnout, eu indicava lavanda, tá? Lembrando que quando você pensa em burnout, você tem um fenômeno que eu até mencionei mais cedo aqui no nosso bate-papo, que é o fenômeno de Proust. Fenômeno de Proust. Quando você inala um óleo essencial, você vai ter lembranças e com essas lembranças experiências. Então pode ser que você inale um óleo essencial que te dá muitas lembranças do passado, e isso pode trazer alguma emoção que você desconheça. Por isso que é importante que você relate tudo com a pessoa que vai estar te orientando, que você divida o que você está sentindo. Olha, esse aqui foi incrível, esse aqui eu acabei sentindo sensação de choro, porque isso pode também cavar algumas emoções extras que talvez não seja a que a gente estivesse esperando, mas sempre vai haver uma resposta. E aí eu recomendaria, assim, com muito carinho para vocês, tá? De forma bem objetiva, que vocês utilizassem diariamente o Elevation, diariamente o Peppermint, sempre o limão, porque é fundamental para isso. O Zengeste, porque fatalmente quando você parte para essa coisa
do Burnout, você tem problema digestório, de qualquer natureza que seja, proteger o sistema imunológico, inalar, passar nos pés o On-Guard, porque garantir que o sistema imunológico esteja em dia, evitar os chamados injuriantes, os oportunistas, né? Porque aí baixa a imunidade e vem os oportunistas. Sim, sim. E no demais, eu preferiria identificar o sintoma e trabalhar com óleo essencial aplicado ao sintoma. Eu gostaria de falar do rosemary, do alecrim, né, que nós colocamos aí também top, na ilustração. Né? Manjericão também, né? Manjericão, sim, porque é um óleo para quem está nessa condição de sem com muita coragem, sem muito foco, né? O alecrim é chamado óleo do estudante, o óleo que dá foco, que dá aquele up na sua disposição. Turbina mesmo. Achei interessante você colocar aí os Gestitaí também, que eu fui colocando espalhado para não ficar tudo na lâmina. Claro. Foi uma boa colocação essa sua, viu? Trazer o alecrim. E aí, se a gente combina ele com o manjericão e com o peppermint, você cria uma mente forte. É como se você começasse a transformar neurônios em neurônios de aço, memórias em memórias de ferro. Ou seja, você começa a criar um ambiente desfavorável para uma síndrome como essa. Hoje mesmo eu fiz uma sinergia, eu coloquei o peppermint, que é hortelã-pimenta, o alecrim e a laranja selvagem. Porque eu sabia que eu ia ter um dia pesado na instituição, então coloquei no frasquinho, levei e pinguei umas gotinhas na minha máscara, que tinha que ficar o dia todo de máscara. De vez em quando eu batia aquele cansaço, ia lá, botava uma máscara e colocava, ficava ali inalando e dando aquele gás extra, que é realmente fantástico. Inclusive, você que anda de máscara o dia todo por conta do trabalho, é obrigado, tomando cuidado de não tocar nos lábios, nos olhos, enfim. Alguns óleos essenciais são muito interessantes, como o On-Guard, por exemplo, sim, na máscara para ficar ali inalando, né? Semana passada eu coloquei no algodão e prendi dentro ficou bem legal. O brilho é interessante, né? Há inclusive um vídeo girando na internet que usa de máscara constante de um médico que você volta a inalar dióxido de carbono, pequenas partículas, e que isso pode trazer alguns prejuízos. E aí dizem que é mito, que é verdade, mas tem estudos feitos nos Estados Unidos, não sei se foi em Los Angeles, e onde verificou-se profissionais de saúde com uso constante de máscara realmente tendo problemas com oxigenação. Então, é inteligente da nossa parte estar cuidando da saúde dos vasos e cuidando da saúde cardiorrespiratória, utilizando um brief, se possível na máscara ou nos intervalos, né? Inalando um briefzinho. É interessante. Romualdo e Silvio. Fala, Marcos. Só pegando essa questão da máscara, Silvio está falando aí disso. Eu vi um estudo, não foi nem um estudo, foi uma experiência que um técnico de segurança fez aí, eu vi essa semana. Eu não sei quantos vocês conhecem, mas existe trabalho na área da Petrobras, quando você faz trabalho dentro de tanques, de vasos, que a gente chama de espaço confinado. Para você entrar no espaço confinado, que é um espaço que geralmente se caracteriza por ter uma baixa concentração de oxigênio. Então, geralmente, a gente entra com um aparelho que ele mede a quantidade de oxigênio e quando aquela quantidade de oxigênio ele não está dentro do mínimo necessário para a vida, ele começa a apitar para que a pessoa se retire daquele ambiente. E teve um técnico de segurança que ele fez uma experiência exatamente com esse aparelho, ele utilizando uma máscara, essa máscara comum que a gente usa de tecido. Então, ele pegou o aparelho e colocou a mangueirazinha do aparelho dentro da máscara e começou a respirar. Em alguns, assim, rapidinho, poucos minutos, o aparelho já começava a apitar, né, mostrando que existia naquele ambiente ali uma deficiência de oxigênio, né? Então, isso que o Silvio colocou é bem interessante. E aí é uma coisa que a gente pode estar usando óleo essencial, não só a questão dos professores, mas todo mundo hoje, para estar tentando corrigir isso. Você usa, eu também uso sempre, né, na minha máscara, Peppermint, On-Guard, né, outros óleos aqui, exatamente para dar uma melhorada nessa questão. Ainda tem outro fator, Marcos e Silvio, é que a boca humana ela é riquíssima em bactérias, como a gente fala por mim. E você respirando ali na máscara, você termina concentrando essas bactérias na parte interna. Mas também na parte externa há uma grande concentração, uma grande proliferação de micro-organismos. Quem fica com a máscara ali muito tempo,
termina contaminando a máscara, sobrecarregando aquele material com partículas, e não só partículas, mas também micro-organismos, que não fazem bem para a nossa saúde. Então, colocar o óleo essencial é uma boa política para melhorar o nosso desempenho respiratório. Vamos lá para dores nas costas. Dores nas costas é um problema recorrente também hoje, principalmente porque estamos professores, trabalhando em casa, muitas vezes ou quase sempre em condições de insalubridade por conta de não ter uma cadeira adequada, de não ter uma mesa na altura correta, de não ter ergonomia de equipamentos, teclado, muitas vezes em posturas inadequadas, termina forçando muito a musculatura nas costas e, principalmente, pessoas que trabalham, colegas minhas e colegas guerreiros e guerreiras, que trabalham com crianças no infantil, né, que tem que toda hora estar se agachando, pegando menino, muitas vezes menino pesado, menino mal criado. Eu, de vez em quando, brinco com as colegas lá na instituição, que eu não trabalho com educação Fundamental 1, eu digo, olha, eu nunca o trabalho de vocês por dinheiro nenhum, porque são meninos que não são brincadeira, não. E aquele abaixar, pegar, segura, senta, é terrível. E a consequência é quase sempre as dores lombares, as dores nas costas. Semana tivemos com a professora, que estamos orientando o tratamento, e justamente ela me procurou, o cara não estava aguentando mais de dores nas costas. E nós temos alguns moldes bem interessantes para isso, né, Silva? Assim como eu falei do profissional da voz, que é o professor, o professor que necessita estar fazendo esses movimentos, é importante que ele tenha noção de que tem que fortalecer os músculos intercostais, que precisa trabalhar bem essa questão da musculatura abdominal, de perna, braço. Então, pilates, musculação, alongamento, é importante, gente, é importante esse tipo de coisa. E preventivamente, eu recomendo que se use o Deep Blue Creme, né? Porque no Deep Blue Creme você tem um frasco inteiro desse Deep Blue aí. Se não tem, vai o Deep Blue mesmo, em gotas aí, o óleo essencial puro. E eu ainda vou além, eu recomendo que a pessoa utilize, junto com uma gota de alecrim, que você já colocou aí, e de copaíba, ok? Mas se a dor, por exemplo, for por uma hérnia discal, ou se for, por exemplo, por causa de um desgaste, né? Você tem lá uma osteoartrite, aí eu recomendo colocar uma gotinha de Wintergreen, que é o Gaultheria fragantíssima. Esses nomes, eles não vão ficar na cabeça de quem não é do meio, lógico. Mas você, pelo menos, pode perceber que há solução para essa situação, ok? É importante que você lembre. Às vezes, Romualdo, até uma gotinha de copaíba regularmente sublingual garante que essa pessoa possa... Porque você sabe que o copaíba, ele se equipara ao CBD, né? No controle de inflamação e dor, se ligando aos receptores CB1 e CB2 do sistema endocannabinoide. Esses nomes, eles são complicados, tudo mais, que não é da área, fica um pouco fora do eixo, mas não precisa entender, só precisa entender que existe solução. E assim, foi feito estudos, por exemplo, entre copaíba e anti-inflamatórios famosos. O copaíba é 2 vezes melhor. Esse Deep Blue foi eleito o melhor produto para dor dos Estados Unidos da América. O Gaultheria fragantíssima, ele é considerado um produto top porque é o princípio básico do gelol, do salompas, utilizado em comitês olímpicos, futebol internacional. Esse Deep Blue é utilizado na seleção de rugby, de basquete, aqui no Brasil, pelo pessoal do Palmeiras, pelo pessoal do Corinthians, ou seja, não é uma coisa nova, ele é super, super saúde. E com detalhes, segundos a gente vê mudanças. E são mudanças que não são maquiagem, né? Não é para mascarar dor, é para trabalhar dor. Sem falar que, do ponto de vista emocional, ainda ensina a gente a entender a dor com o propósito real dela, que é ser professor. O papel da dor é nos ensinar que nós estamos com postura errada, que nós estamos sobrecarregando, que a gente está sobrepeso, que a gente não está alongando, que a gente precisa dar manutenção na maquinária, né? Isso aqui é uma maquinária que precisa funcionar bem. Bem lembrado, e principalmente a questão da atividade, né? Atividade física. A gente sabe que a vida do professor, quem trabalha 3 turnos, por exemplo, né? Tem colegas meus que trabalham manhã e tarde, eu já passei por essa loucura,
eu sei que não é fácil, né? Eu dava aula na faculdade até 10h20. Entrava 6h30, saía 10h20. Isso é sobre-humano. Partindo de uma sala para outra, não era brincadeira. Então, aí você não se cuida. Pois Então, é. eu abri mão, eu digo, não, eu não quero me superar. Uma dica legal, Romualdo, que é o uso do limão siciliano também regularmente, porque é um Sim, poderoso antiartrítico, né? Muito bom. O antioxidante. orégano, em casos de dores muito intensas, a gente tem aí o análogo da morfina, que é o orégano, né? Super saudável. Agora, o cuidado é que você pode estar tomando para dor e virar uma pessoa um pouco mais namorador, né? Porque ele é muito Fogosa. potente. Orégano não é brincadeira, não. Meus amigos, vão tentar que nosso horário já está estourando. Uhum. Os problemas que são pertinentes aos professores. Silvio fez um link muito legal e eu quero só reforçar esse link. Tem pessoas aqui na sala interessadas nisso. A questão do sistema digestório. Às vezes a gente fica a imaginar o que é que o sistema digestório tem com a questão corporal, com tudo a ver. Ser um sistema digestório funcionando de maneira equilibrada, né? De uma maneira normal, não há condições de se ter saúde, tá? E o sistema respiratório também tem muito a ver com isso, com a nossa saúde. Alguns professores, por conta do sistema digestório ruim, terminam baixando a imunidade. A gente ainda quer falar sobre o gout aqui, não esqueci não, Silvio. Então, a gente tem no sistema digestório a solução para o sistema imunitário, que vai evitar essas doenças todas aí. Mas quando não tem mais jeito, já estão instaladas, já estão lá, nós temos as alergias, asma, laringite, faringite, sinusite, enfim, um bocado de it aí. E nós temos aqui um trio que é fantástico e um rei aqui do lado deles, para todos esses problemas do sistema respiratório. E nesse tempo, então, nessa sazonalidade que o clima está, chove, faz sol, muda, esfria, tem muita gente aí padecendo horrores. O professor saiu da sala de aula, mas não deixou de falar, não deixou de dar aula. E às vezes chega um momento que ele está ali exausto, sem conseguir dar mais um passo além. Principalmente o pessoal que trabalha os 3 turnos, como eu já falei. Quando chega o final da tarde, o gás já foi embora. E à noite ainda tem que encarar. E agora? O que é que vai se fazer? Está aí a solução. Vamos lá, Silvio. Seu microfone está desligado. Falou de sistema respiratório, o Brief ganha de lavada, né? Ela é uma mistura específica para isso. Lógico que você tem um produto que já está no Brief, inclusive, que é top, que é o eucalipto. Você pode aproveitar para fazer uma boa massagem nas costas. O lançamento agora de um poderoso óleo essencial, que inclusive a gente recomenda muito, porque é a base de carotenoide, né? Que é o óleo essencial de turmeric, é o óleo essencial de açafrão. Ele é incrível para você também poder fazer uma massagem, também usar sublingual. Em casos especiais de uma infecção um pouco mais... se houver infecção, né, na árvore brônquica, aí você coloca peppermint com melaleuca, tá? E aí você aquece bem, faz um nozinho com a mão, inala profundamente com a boca e pelo nariz, que é para essas moléculas inundarem a sua árvore brônquica, inundarem o pulmão, e isso poder ajudar bem nesses casos de infecção. Quando você estiver utilizando esse brief, principalmente, ele vai te ajudar bastante, que você vai perceber que vai melhorar a sua extensão respiratória. Você vai respirar melhor, você vai respirar com mais extensão, e você vai melhorar muito em vários aspectos. Mas se você tem, de repente, esse triozinho aí, você pode inalar o lemon, inalar a lavanda, inalar o peppermint. Você pode tomar o lemon, você pode fazer massagem com o lavanda e com o peppermint. O lavanda é um poderoso analgésico, poucas pessoas às vezes lembram disso. Então é muito legal. Quando você inala a lavanda também, você vai estar fortalecendo o pulmão para que ele melhore essa coisa da elasticidade, né? Então é muito legal, gente. O brief, o tomilho também que está chegando aí, mas aí já são para casos mais específicos. Vale bem a pena você ter o brief sempre. Aí as pessoas estão tirando o brief e vai ver que rinite, sinusite, ronca, apneia do sono, tudo isso vai melhorar e estava cuidando da questão da respiração, né? Alergia respiratória, enfim.
É por aí. E nós temos ainda uma coisa interessante, gente. O Silvio já falou aí 2 vezes, ninguém se manifestou, então eu vou falar, não me manifestar, mas falar, com devido respeito aos nossos irmãos. O uso do óleo essencial, ele pode ser feito de maneira tópica, que é você aplicando, ele falou nisso, na massagem no peito, por exemplo, com óleo de coco, alguns óleos são muito fortes, esses óleos são extremamente concentrados. Então, convém aplicar em peles muito sensíveis ou em lugares muito sensíveis, diluir com óleo fracionado de coco do terra. Não é esse óleo de coco que vem aí do supermercado, não. É um óleo diferenciado só para aplicação de óleos essenciais. Ele falou da questão da ingestão. Você pode tomar com água, com azeite, enfim. Mas também ele falou aí em aplicação sublingual. Né? É interessante que essa é uma via muito, muito potente de administrar óleos essenciais. Eu já falei isso aqui outro dia, vou repetir porque nem todo mundo estava presente, é óbvio. A pessoa que está infartando, geralmente, se coloca um comprimidozinho embaixo da língua. Por quê? Porque a via de absorção é rápida. Tá? O coração do cara recuperar e não morrer. Então, os óleos essenciais, o Silvio falou várias vezes aí, da copaíba sublingual, por exemplo, da própria lavanda sublingual. Também eu tenho uma pessoa que está fazendo uso, substituindo um antidepressivo químico, farmacológico. Então, são vias muito interessantes de aplicação dos óleos essenciais. As massagens, o brief na sola dos pés mesmo. Mulheres, professoras que têm maridos que roncam, brief neles, nos pés, no tórax, no nariz, em tudo quanto é lugar, para você ter uma noite de sono tranquila. Então, trate o seu marido para você dormir bem. E inalação, né? Não para uso oral. Não, o brief não pode ingerir, é só para inalar ou fazer a massagem na sola dos pés. Ok? Vamos lá. Opa. Alergia, vamos rapidamente, nosso tempo já estourou. Dou uma pincelada em alergia aí. Eu coloquei o Ongarga agora aí, o Digestizem também, como eu tinha falado, para atuar nessa linha aí. Maravilha. Alergia é uma resposta exacerbada do sistema imunológico e pode ser simplesmente porque ele não reconhece determinada substância química ou mesmo biológica, e aí a gente pode ser um quadro alérgico, uma resposta imune exacerbada, ou pode também ser por uma questão, aí já seria uma doença autoimune. Mas o ideal, por incrível que pareça, é que a gente vive depletando o sistema imunológico, né? Depletar e destruir o sistema imunológico. O advogado falou isso antes, assim, os heróis e tal, mas, doutor, todo profissional que usa muito a cabeça, como, por exemplo, um advogado, e o professor também, ele acaba lendo bastante, se atualizando, precisa de memória veloz, capacidade de cognição, raciocínio, né? A capacidade de juntar os hemisférios cerebrais para produzir respostas com mais criatividade. E aí, eu costumo dizer, se eu fosse um advogado, eu utilizaria todos os dias alecrim, manjericão, peppermint e cedro. Esses 4 óleos juntos, uma gotinha de cara todos os dias, 3 vezes. E se você não se tornar um advogado ainda mais incrível, ou um gerente ainda mais incrível de banco, eu troco meu nome, porque os estudos mostram que aumenta, é como se houvesse uma neuroplasticidade, aumentasse. Com relação aos quadros alérgicos, você tem que tomar cuidado com o que é alergênico. Algumas pessoas que não eram alergênicas acabam desencadeando isso na expressão genética, porque consomem muito corante, tá? Sabor artificial, alguns alimentos como abacaxi, ovo e tal, que a gente sabe que tem elementos que as pessoas são mais sensíveis. Leite, porque o ser humano, ele nasceu para mamar na sua mãe, né? Até 1 ano e meio ali ainda mama, 6 meses exclusivo. Depois que para, ele vai perdendo a enzima que digere a proteína do leite, e com 5 anos, em tese, não tem mais. Então, quem não tem alergia a leite, tem gente que vai assim, não, eu tomo leite, não sinto nada. Então, você é fruto de uma evolução, né, Romualdo? Ou seja, essa pessoa desenvolveu uma resistência, mas o correto, o natural é que todo mundo não tivesse tolerância ao leite, por conta de que nós, depois de 5 anos, não teríamos mais como digerir esse tipo de alimento. A gente lactase, não tem a lactase.
Pois é, e também a questão da caseína. Sim. Então a gente precisa compreender que o bezerro quando se deixa de amamentar, acabou. A gente quer continuar mamando. E o pior, se você chegar na minha casa e disser assim, e aí, quer um copo de leite bem gelado de uma mãe? Cara, não quero. A gente tem até uma espécie de nojo, né? A gente não tem nojo da vaca, parece até que a gente é filho de vaca. Então, assim, tem que tomar cuidado com o chocolate, que também é outro alergênico terrível, principalmente nos achocolatados. O açúcar detona o sistema imunológico, detona, gente. Uma bolinha de sorvete detona 70 mil leucócitos. Então, assim, quer dar manutenção ao sistema imunológico? Procure ter uma alimentação com cruz, água de qualidade. E aí você tem alguns óleos essenciais que são imunomoduladores, mesmo aqueles que são potencializadores, aqueles que potencializam o sistema imunológico. Eles vão agir como um regulador, um modulador. Então, você não tem risco, por exemplo, de uma pessoa que tem uma deficiência autoimune, aí você começa a tomar óleo essencial e desencadeia uma alergia braba. Não tem esse risco. Então, é muito top, porque ele interage com as células de uma forma muito positiva. Então, um guarde nos pés, um guarde cheirando, cheirando limão, você já aumenta 15% do seu sistema imunológico, ingerir limão, briefing respirando para as respirações, os quadros alérgicos respiratórios, a rinite alérgica, por exemplo. Zengeste para garantir, porque o sistema imunológico, gente, tem as suas células têm muito a ver com uma região do intestino chamado GALT, que é o tecido linfóide, onde você tem 80% do seu sistema imunológico está ali no intestino. Então, o intestino que é preso, que fermenta muito, que incha muito, ele é péssimo. Então, o zengeste é importante. Ingerir água é importante. Limão siciliano, que já falei aqui, o zengeste que está vendo aqui, o briefing, o guarde. E você pode partir para o BOP. Se você quiser chamar o BOP do sistema imunológico, nós temos também o óleo essencial de olíbano, que é incrível. Sublingualzinho ali, olha as coisas incríveis. Existem muitos outros óleos essenciais, como cássia, cravo, que tem resposta. Mas esse trio aí eu acho que já basta, viu, Romualdo? Senão a gente vai mergulhar demais. Finalmente, chegamos ao 7, número da perfeição. Eu elenquei 7 apenas, por causa do tempo. Questão das dores articulares, somente questão de ombro, né? O pessoal que usa muito a lousa, o quadro para escrever e termina tendo quadros de bursite, síndrome de túnel do carpo e outros problemas osteoarticulares por Psolite conta adesiva, condromalácia patelar, muito desgaste nas cartilagens, porque falta de alongamento, de lubrificação. Aí sai da sala de aula, entra no carro, dirige até em casa, sai do carro, vai ficar no sofá, e aí se expõe a muitas ondas eletromagnéticas, tanto na escola quanto em casa, tudo quanto é lugar. Esse nevoeiro de ondas eletromagnéticas causa essas doenças todas, inclusive câncer e outros transtornos. Então, utilizar, por exemplo, o Ciprest é fundamental, o Siberian Fi, que é o pinho siberiano, constantemente num banho, para estar fazendo um verdadeiro banho do descarrego, né? Literalmente, gente. Descarrego de ondas eletromagnéticas, tá? A palavra é engraçada, mas é exatamente isso mesmo, que é para você neutralizar, fazer um processo de neutralização de ondas eletromagnéticas. Eu gostei do lemongrass, porque o lemongrass poucas pessoas mencionam, assim como lavanda, mas ele é um poderoso óleo essencial para esses quadros de dores. Agora, eu ainda sou fã de uma combinação, que é o Deep Blue com copaíba e alecrim. Esse trio é top das galáxias. Agora, se tiver desgaste de cartilagem, o Intergreen, né? Você pode juntar você pode reunir, botar mais uma gotinha e vai dar efeito. Se as dores forem muito intensas, porque já são agudas e crônicas, né? Crônica é aquilo que já passou de 6 meses, aí você usa o orégano internamente junto com o limão, porque o limão é um antiartrítico natural e o orégano, ele é um poderoso, ele é, na verdade, um análogo da morfina, então vai ajudar bastante você. E eu acho que é isso. Ok, gente. Nós fechamos aqui, se eu sair daqui dessa tela. Eu tinha previsto terminar 9, são 9h10, ultrapassamos 10 minutinhos, mas a gente também perdeu 10 minutinhos no início, conversando. Melhoramos bastante, né? Da outra vez a gente foi terminar quase meia-noite, né? Conseguimos tempo dessa vez. Amigos e amigas, nós
tínhamos prometido encerrar às 21, são 21h10, estamos querendo encerrar. Mas, se você tem dúvidas, quer fazer pergunta, se Silvio não puder ficaremos eu e Marco. Você vai usar a sala depois aqui? Vai usar essa Na verdade, sala? não. Eu vou só receber uma pessoa aqui embaixo. Então, vou me despedir de você. Beijo no coração para todos vocês. Contem comigo. Se você precisar das consultas aí para o pessoal e analisar bioquimicamente individual cada um, contem comigo. Estou dentro para a gente usar, inclusive, aquela técnica de Health Coach, que é um acompanhamento, para garantir que você finalmente encontre a solução para aquilo que você busca. E, sabe, a gente vai ajustando dentro do necessário. Vocês são incríveis porque tem uma frase que eu gosto muito que diz: desejar ser curado faz parte da cura, certo? Eu costumo dizer o seguinte, que doença, porque doença é desequilíbrio, mas como saúde é também essa necessidade de equilíbrio, para mim, doença, ela aparece quando eu desisto de ser saudável. Então, que todos nós desejemos ser saudáveis o tempo inteiro, mas desejemos não aqui, mas nas nossas atitudes, naquilo que eu coloco aqui dentro, naquilo que eu coloco aqui dentro dos olhos, que eu permito que entre por aqui e que entre por aqui também. Tá bom? Sucesso e até a próxima. Ok. Bom, galera, aqueles que têm dúvidas podem ligar seu microfone. Dor de cabeça, peppermint e passitense. Alguém perguntou aí, viu? Forte abraço. Foi o Daniel. Coloca a pergunta no chat ou pode também ativar o microfone. Marcos, se você conseguir ativar o microfone do pessoal aí, quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, estamos agora nos finais, mas à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta e dar alguma dúvida. Daniel, Silvio falou aí para dor de cabeça, o peppermint, o Passense vai fazer uma combinação do peppermint com a lavanda, muito interessante, no óleo de coco e diluir e passar nas têmporas, no pescoço, na nuca, atrás das orelhas, sempre como ele falou, de baixo para cima. Isso é fundamental para quem tem crise de dor de cabeça, de enxaqueca. Também já é um outro produto, eu não coloquei aqui a figura dele, já vem no rolãozinho para aplicar no local, ok? Mas tem solução, sim. Alguém mais? Deixa eu ver aqui o chat. Romualdo, Oi, fala, Marquinhos. é bom também levar em consideração o seguinte, a questão da dor de cabeça, ela tem várias origens e várias causas. E, às vezes, é preciso saber quais as origens e as causas para poder a gente ver qual o óleo que você vai usar e também a forma de uso. Porque, por exemplo, tem algumas formas de dor de cabeça, tipo uma dor de cabeça causada por se você tiver com a pressão muito alta e você usar, por exemplo, peppermint atrás da cabeça, nunca isso pode dar um efeito contrário, né? Exatamente. Por isso que eu falei da associação com a lavanda. E aí então é interessante sempre fazer a investigação, né, da pessoa, o que realmente está causando essa dor de cabeça. Pode ser um problema do sistema digestório, pode ser um problema emocional, né? Então são várias problema situações. Na visão. Mas assim, para questão emergencial, né, peppermint, pastéis são os mais utilizados aí no caso do lavanda, trabalhando como um gatilho de segurança, né, para evitar uma questão da hipertensão. Eu nunca recomendo o hortelã puro, sempre com a lavanda, né, para manter esse equilíbrio. Gente, a dor de cabeça, ela é, na verdade, um alarme. Entenda a dor de cabeça de alarme. Se ela está doendo, é porque alguma coisa não está funcionando legal. Pode ser uma questão de pressão alta, pode ser uma questão do sistema digestivo, pode ser uma questão de postura, por incrível que pareça. Você comprime alguns nervos que causa dor. Ficar virado para o celular mesmo, que é que muita gente fica hoje, né, com o pescoço tudo encurvado. Pode ser problema na dentição, alinhamento, causando uma mordidura errada. A dor de cabeça realmente pode vir de uma série de coisas. Como o Marcos falou, é importante se ela é recorrente. Uma vez ou outra, tal, tudo bem, mas se é recorrente, problema de visão também, então é bom estar atento a essa situação. Ok? Alguma pergunta a mais? Alguém no chat? Ou se não tiver, se quiser falar também. Oi? Marcos, foi gravada a reunião, Marcos?
Sim, Romualdo, a reunião foi gravada e eu vou fazer aquele mesmo processo, né? Vou disponibilizar aqui lá no YouTube, né? Passo o link para você e você pode Certo. baixar e recompartilhar aí no seu canal. Certo. Amanhã vai estar sendo no canal Viver Saúde Agora, para todo mundo, ok? Assim que eu postar